Olá, meu quarto D, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio. Vamos começar nossas aulas. Sim, quero lembrar que hoje mandem leiturinha pra mim. Eu amei as leiturinhas de ontem, tá? Vocês estão se esforçando, estão de parabéns. Gostei muito, tá? Só pra deixar bem claro. E vamos começar nossa aula abrindo a página... Eu tô matando a página errada. 60 e 61. A página 60 e 61. Essa está em quadrinhos aqui, ó. Lembram que no áudio eu falei que eu queria ver como é que anda as expressões que você usa quando o texto pede, se andam respeitando os sinais de pontuação. Eu vou ler esse texto aqui. Abram a página 60 e 61 e vamos ler esse texto aqui comigo, tá? Vejam só. Como o texto em quadrinhos geralmente são falas de personagens, né? É escrito exatamente como eles falam. Inclusive, no quadrinho tenta colocar até barulhos e sons de queda de animais, como aqui tem o caso de sons de animais. Então, ele é uma linguagem muito informal, né? E espontânea. Por quê? Porque ele tá falando igual o personagem tá conversando com outra pessoa, né? Então, tem muitas expressões informais, como tipo, tô, ai, sabe? Tá, pra, que geralmente na linguagem formal não é usada tô, e sim estou. Tá, na linguagem formal é usada está. Qual foi a outra que eu falei? Ah, não é usada esse sinal de ai, sabe? Pra é uma linguagem mais informal. Numa linguagem formal é usado para, né? Então, um texto em quadrinhos, principalmente esse aqui, tem muitas dessas expressões informais e espontâneas. Agora vamos de leitura. Nome do texto: Aquela hora do gato atacado. Alô? Cheguei em casa. Tem alguma coisa para comer? Eu tô com uma fome. Ué, o mingau não tá dormindo? Aí ele faz uma saladinha. Glump, né? É como se fosse engolindo, né? Se ele não tá dormindo, é porque ele tá acordado. E se ele tá acordado, é porque... Reticências. Aí tá ela toda assim, né? Na espreita, esperando sinais de interrogação, porque ela não sabe o que pode acontecer. E a gente tá vendo um olhinho debaixo do sofá, né? Quando pensa que não... Esse FST é como se fosse aquela zoadinha que o gato faz. Não, não é assim, não. Eu não sei imitar gato, não, gente. Acho que é assim. Aí ela faz... Ai! E ele... Tá na hora dos gatos ficarem atacados. Aí, tum! Cai no chão. Ah! Eu odeio este horário. Mingau! Esse ARGH do último quadrinho. Ah! É como se ela fizesse... Ah! Ah! Eu odeio este horário. Mingau! E fim. Veja que foi um texto cheio de expressões, cheio de sons, né? E quando eu peço para você ler, porque na verdade uma leitura completa não é apenas só codificar a palavra, a gente só lê a palavra. A gente tem que fazer todas as expressões para a leitura ficar até melhor de entender. Tanto você que está lendo, quanto uma pessoa que estiver ouvindo, tá certo? Agora o exercício é na página 62. Primeira pergunta. Escreva as expressões que são usadas na história e que demonstram uma linguagem mais informal e espontânea. Antes de ler o texto, eu dei vários exemplos, tá? O que uma linguagem informal e espontânea pode ter. Então, vocês vão escrever algumas que tem nesse texto, ok? E aqui também tem um quadrinho dando as informações, ó. Diferentemente da linguagem da notícia e do texto informativo, que a gente viu nessas aulas passadas, a linguagem do diário e da história em quadrinhos se aproxima bastante da fala.
Dizemos que a linguagem do diário e da história de quadrinhos é mais informal e espontânea, tá? Aí vem aqui falando sobre gírias. Vocês conhecem as gírias? Acho que todo mundo conhece as gírias, né? Principalmente nós, nordestinos, temos uma gíria muito comum na nossa região, que é o oxe ou oxente, né? Nas frases abaixo, extraídas do livro Diário de um Banana, o personagem Greg usa uma linguagem própria das pessoas com quem convivem no dia a dia. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa, mas como sempre o papai não sacou a minha lógica. Ou seja, quando ele fala no meu pé e sacou, ele está falando gírias, mas a gente consegue entender perfeitamente, porque a gente já conhece algumas dessas gírias, né? No meu pé quer dizer o quê? Que não sai de perto, né? Que vive grudado. E quando ele faz que o pai não sacou, é porque o pai não entendeu, né? Então, gírias a gente usa para substituir algumas palavras, né? E expressões também. Agora vamos de sexta questão. As expressões destacadas empregadas por Greg são gírias. Converse com os colegas sobre o possível sentido de cada uma delas. Reescreva as frases, registrando o significado delas. Eu acabei de dizer qual era o significado de no meu pé e sacou. Então, vocês vão reescrever isso aqui. Vocês vão reescrever isso aqui, só que substituindo as gírias pelo que ela realmente é, tá? Pela a palavra que também vai dar um sentido substituindo as gírias, ok? 7. A última questão de hoje. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse as frases sem gírias? Explique. Ou seja, quando a gente lê a frase de Greg, né? Essa frasezinha aqui da caixinha amarela. Quando a gente lê, a gente percebe que é um menino, assim, que é um jovem que está conversando, né? E também está escrito exatamente como ele está falando. Quando a gente muda essas palavras e coloca realmente o sentido delas, né? Tipo uma linguagem mais formal. Será que o texto seria o mesmo? Será que teria, assim, a mesma característica? Se vocês acham que sim, vocês vão explicar por que sim. Se vocês acham que não, a resposta você vai dizer que não, né? Então, vamos lá. Porque se Greg tá usando essas gírias, a gente já vê que ele é um jovem, né? E gírias são usadas em linguagem de jovens. Se substituir essas gírias, a gente não vai saber quem é que tá falando. A gente vai pensar que é um adulto falando, né? Que é um texto, assim. Quando fala gírias, já identifica que a pessoa é um jovem, né? Então, eu acho que dá uma mudada. Mas a resposta é de vocês, tá? E aqui no quadrinho de baixo só tá dizendo que são gírias, que é o que eu acabei de dizer. São palavras ou expressões mais populares ou informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais. Como eu acabei de falar, o grupo social que usa muitas gírias são os jovens, né? A gente, quando fica velhos, aqui, fala menos gírias. E terminamos a nossa aula de língua portuguesa. Vamos parar de matemática, que é a continuação da aula de ontem. Lembra daquele exercício de Fabiano e as castanhas? E aí, como foi o resultado que vocês obtiveram aqui? Foram iguais ou diferentes? Vamos aqui agora explorar mais um pouco. Página 19, tá, pessoal? Abram aí. Em sua opinião, por que Fabiano obteve resultados iguais nas 3 estratégias que ele considerou? Conte aos colegas, ou seja, escreva, né? Que não dá pra gente contar aos colegas, então vocês vão escrever. Por quê? A gente já sabe que tem uma regrinha da adição, né? Que se a gente alterar a ordem dos números, não vai alterar o... Eu não vou nem responder, que tá muito fácil. Terceiro,
Fabiano também considerou juntar os 3 tipos de castanha de uma vez só no recipiente e então calcular quantas gramas há ao todo. Porque na questão anterior, ele primeiro unia 2 castanhas, aí depois, com o resultado das 2 castanhas, ele unia mais uma castanha. Aqui a continha já está montada, muito fácil, vocês só vão resolver, né, que é a quantidade das 3 castanhas de uma vez só. Aí aqui vocês vão colocar o resultado. Fabiano obteve o mesmo resultado ao juntar todas as castanhas de uma só vez. Aí vocês vão dizer, se o mesmo resultado que está aqui, vocês vão dizer que sim. Se o resultado que der aqui não der aqui, vocês vão dizer que não, só que vai estar errado. Vai estar errado, viu? Já tô dizendo. Vamos lá. Se Fabiano tivesse comprado 600 gramas de castanha do Brasil, 480 gramas de castanha de caju e 240 gramas de castanha da Índia, quantas gramas de castanhas ele teria ao todo? Ou seja, vocês vão montar essa continha, pegar esses resultados, montar essa continha aqui e responder aqui, tá certo? Agora é a sua vez de escolher a quantidade de castanhas. Complete o problema abaixo com números de 3 algarismos. Ou seja, aqui está o mesmo problema daqui, a mesma questão, só que quem vai dar os números, os resultados serão vocês. A regra tem que ser números com 3 algarismos, tá? Ou seja, tem que ser de mais de 100, tá bom? De 100 até 999. Então, tem que ser números com 3 algarismos. Essa é a regrinha, mas o resto é com vocês. Aí, vocês vão colocar aqui a quantidade que vocês quiserem. Da castanha do Brasil, da castanha de caju e da castanha da Índia. Da castanha de caju e da castanha da Índia. Aí, aqui vocês vão dizer, né? Aqui tá pedindo para trocar o livro, mas não tem como trocar o livro pra gente ver o resultado de outro colega. Então, vocês vão colocar aqui a resposta. Fabiano juntou tantos gramas de castanha, ok? É aqui o resultado que vocês vão colocar. O que eu vou avaliar dessa última questão é se as continhas estão certas, mas cada um vai dar um resultado diferente, porque cada um vai escolher um número diferente. E concluímos a nossa atividade de matemática. Nas quarta-feiras nós estudamos história. Toda quarta-feira estudamos história. Então, abriremos a página 135. Na aula passada, a gente falou sobre rodovias, não foi? Né? Onde a maioria das cargas do país, ele vem pelos caminhões, pela rodovia, né? Mas tem uma outra maneira de trazer mercadoria, de transportar pessoas também, que é pelo transporte, pela navegação fluvial, ou seja, pelo rio e pelos mares, né? E tem algumas regiões do Brasil, gente, que essas navegações, elas são quase 70%, 80% da locomoção de pessoas e de trazer também alimentos, como por exemplo, lá no Amazonas, é muito difícil chegar as coisas lá por rodovias, geralmente é mais pelo rio, né? Aí, ó, vamos ler aqui essa questão da página 135. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas, quanto para o transporte de mercadorias. Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para escoamento de madeira e de outros produtos, como a borracha e outros derivados do látex. Para quem não sabe, né, a borracha é derivada do látex, que é retirada das árvores, né, das seringueiras. Os rios são uma via de circulação natural. Há alguns lugares no Brasil onde as embarcações são o principal e às vezes o único meio de transporte das populações locais, como eu falei lá pelo Amazonas, Manaus, pelas cidades ali daquela região, tá? Veja algumas embarcações utilizadas nas hidrovias brasileiras. Aí aqui nós temos 3 imagens de 3 regiões diferentes. Olha. Nesta primeira, nós temos o barco no Rio Negro, cidade de Manaus, Amazonas. Na Amazônia, os barcos são importantes meios de transporte de pessoas e mercadorias.
Há locais onde só se chega de barco ou canoa. Aí nós temos outra foto aqui, ó. Aí temos a legenda. Barcaça em trecho de hidrovia no município de Pederneiras, estado de São Paulo, pela hidrovia Tietê-Paraná. São transportados grãos e outras mercadorias, principalmente dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Quando a gente fala Rio Tietê, a gente só lembra daquelas coisas que a gente vê nas reportagens, que o rio está poluído, mas isso é dentro da cidade. O Rio Tietê é muito grande e, como mostra aqui na imagem, nas informações, ele serve como uma navegação fluvial importante para trazer mercadorias para São Paulo, tá? Que vem do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E aqui, ó, nessa última imagem, vamos observar aqui e a legenda da imagem. Desembarque de passageiros em Juazeiro, estado da Bahia, pertinho da gente. O Rio São Francisco é chamado de Rio da Integração Nacional, porque liga vários estados brasileiros. As embarcações que circulam por ele transportam pessoas e mercadorias, né? Rio São Francisco, bem pertinho da gente, um rio que ele cobre Bahia, Pernambuco. Ele cobre... Gente, é tanto lugar, meu Deus do céu. Ele vai até pro sul, o rio... Não. Ele vai até pro sul. Eu vou pegar as informações bem direitinho e vou trazer para vocês, tá? Desconsiderem isso que eu falei agora. Mas eu vou trazer. Eu sei que ele cobre quase o Nordeste todinho. Ele é um rio muito grande e muito importante pra gente. Agora vamos para as perguntas. De acordo com as legendas, o que as embarcações acima transportam? Né? Aí vocês vão ver aqui o que é que elas estão transportando. E a segunda questão só são duas. Façam uma frase com as palavras dos quadros. Vocês vão fazer uma frase com todas essas palavrinhas dos quadros. Com Rio São Francisco, Rio Negro, transporte de pessoas, transporte de mercadorias e Rio Tietê. É fácil, né, gente? Pelas informações que a gente já obteve aqui, vai ser muito fácil fazer uma frasezinha com essas 5 caixinhas aqui, tá? E concluímos nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, eu estou à disposição para qualquer pergunta, tá? Tenham bons estudos, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijão, tchau, tchau.